Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Raízes. O meu nome é Leila e hoje estou à conversa com a Joana Guerra Tadeu, que é consultora para a ecologia, e vamos falar um bocadinho sobre minimalismo. Olá Joana, obrigada por estares aqui comigo hoje. Olá, obrigada por estares connosco. Nos viste visitar aqui a capital. Nada, é sempre um prazer. Vamos começar então a falar sobre o que é isto do minimalismo e como é que começa a surgir nas nossas vidas. Ok, a minha definição de minimalismo não é textbook, porque para mim o minimalismo foi o caminho que eu descobri para ter o mínimo impacto negativo possível em termos ecológicos. Foi assim que eu descobri o minimalismo. E porquê que eu queria ter o mínimo impacto possível? Porque queria criar espaço para fazer coisas que me permitissem ter mais impacto positivo. E foi assim que o minimalismo surgiu. Portanto, antes de eu perceber que era minimalismo, sequer, o que se passou foi um acordar para o desperdício, para o lixo, para a importância dos recursos, para a riqueza dos recursos, para a questão do plástico. Depois conheci a Bea Johnson, que também, claro, foi um super impulsionador. E depois, como comecei a trabalhar, na altura, com o projeto A Montra do Indo, comecei a conhecer um monte de artesãos, imensos artesãos. Nós estávamos a trabalhar com cerca de 45 artesãos portugueses. Quer dizer, e a certa altura tu começas a perceber a importância do trabalho e da manualidade e como nós nos habituámos a não valorizar nada disso. E como nós nos habituámos àquela facilidade do consumismo que todos nós conhecemos de shopping, não é? De chegar e pegar e trazer. Exato, e de repente tu sentas-te ao lado de uma pessoa que faz malas e percebes, e pá, espera lá, como é que eu pago 5 euros por uma mala? Tipo, esta pessoa está aqui a pôr a sua arte, o seu ofício, o seu conhecimento, o seu amor, a sua atenção, o seu tempo, o seu trabalho, não é? No fundo é trabalho, não é? E depois eu pago 5 euros, de repente deixa tudo fazer sentido. Portanto, depois vieram todos estes princípios de consumo consciente e foi este aglomerado de... Basicamente, a palavra minimalismo, ou o conceito minimalismo, foi a maneira que eu encontrei de dar um nome àquilo que eu estava a criar enquanto estilo de vida. Pronto, foi isto. Sim. Por exemplo, eu também quando comecei, primeiro não gosto de me definir como minimalista. Acho que isso não faz muito sentido, até porque acho que é mais um estado de espírito do que uma coisa que tu possas ver materializada. Mas quando comecei também foi um bocadinho para dar mais significado à minha vida e para simplificar, sobretudo para simplificar. Porque achava que estava numa altura da vida em que tinha tanta coisa para fazer e tinha muita coisa que me ocupava espaço mental, então o minimalismo começou também por ser uma coisa mais física, no sentido que eu comecei a tirar algumas coisas, se calhar, da minha vida. Tirar o barulho, não é? Sim. Tirar o que No entanto, nem sempre o minimalismo tem que ser tu retirar as coisas da tua vida. Não, eu também acho que não. Como tu sabes, eu no Instagram e o meu site, eu não sei o que, é minimalista. Vamos ser claros, é uma questão de marketing. Eu não faço questão nenhuma de ser metida numa caixinha. Isto é ser minimalista e é isto que eu sou. De todo, não faço questão nenhuma disso, nenhuma. Mas acho que, estando eu a fazer toda uma carreira em torno destes assuntos, eu tinha que escolher uma coisa que fizesse sentido para o máximo de gente possível e que fosse uma coisa que fosse reconhecível, que fosse fácil de identificar. E acho que, de facto, se nós conseguirmos analisar o minimalismo de um ponto de vista filosófico, político, social, acho que é capaz de estar muito perto. Acho que ainda é uma coisa que está em desenvolvimento, um conceito que ainda está em desenvolvimento, e acho que é capaz de estar muito perto daquilo que de facto eu quero fazer. Que é aquilo que eu te dizia, reduzir ao máximo o impacto negativo, e eu acho que essa é a parte mais fácil, é nós termos menos impacto negativo, e depois o grande desafio é termos mais impacto positivo. Isso é que eu acho que é o grande desafio. E isso não é minimalismo, é o que o minimalismo deixa espaço para. Exatamente. É isso que eu sinto. Sim, porque a maior parte das pessoas são essas tais caixas, põem as coisas dentro de caixas, então pensam, eu nunca vou ser minimalista porque, pronto, primeiro não consigo viver com menos de 100 coisas, depois não consigo fazer isto, não consigo fazer aquilo. Mito. Exatamente. E como é que nós levamos as pessoas para lá dos mitos? É porque nós, e não é só com o minimalismo, é com tudo, estamos carregados de mitos. Sim, é com isto, não é?
é trabalharmos, é fazermos o que tu estás a fazer, o que tu estás a fazer com a Raízes, o que estás a fazer com o YouTube da Raízes, o que estás a fazer com o teu Instagram, o que eu estou a fazer com o meu, é continuarmos a comunicar e não termos medo, e eu acho que isso é uma coisa, eu própria lido com isso, nós temos muito medo, como nós estamos num nicho e achamos que somos pessoas muito intelectuais e muito evoluídas, achamos, vamos ser honestos, a maior parte de nós do nosso nicho tem assim pretensão de eu estou mais avançado nestas coisas, não é? Estou mais aware, estou mais consciente do que a massa, não é? Pomos um bocadinho neste pedestal, que não tem mal nenhum, porque de certa maneira é a realidade, nós enquanto nicho estamos um bocadinho separados neste assunto em relação àquilo que é a massa, mas depois nós temos medo de falar para a massa. Porque temos medo de falar a linguagem da massa e da maneira que a massa gosta de consumir. Tu não tens entretenimento ecológico. Pois não. Why not? De todo. Why not? A massa gosta de entretenimento, portanto, se calhar nós temos que pôr isto no entretenimento. Estás a perceber? Sim. Acho que é um bocadinho, temos que ser mais fora da caixa. Sim, temos que ter menos medo de fazer figuras. Porque por exemplo, quando eu lancei, agora estávamos a falar de mitos, quando eu lancei o vídeo dos mitos, a minha tia, que também é toda intelectual, escritora, etc., criticou-me imenso. Mas tu foste fazer um vídeo com o título 10 mitos sobre o minimalismo. Tipo, que básico, que clichê, que mass media. Se calhar é esse clichê que as pessoas que não conhecem precisam. Exato, não, e faz-te clicar. E faz a pessoa que não sabe nada e que nunca pensou sequer sobre aquilo clicar. Pô, o que interessa depois é o que tu metes lá dentro, não é? Depois convém que dês profundidade aos assuntos, não é? Mas cola mal de fazer as coisas no formato que as pessoas querem ver. E atenção, que eu fiz esse vídeo e não fiz mais nenhum, porque depois fiquei insegura, mas agora que já tive tempo a refletir, a verdade é que aquilo chegou a imensa gente. E a verdade é que eu recebi e-mails e mensagens de pessoas que nunca tinham olhado para o minimalismo, portanto, espera aí. Portanto, a mensagem chegou. Exato. E depois é aquilo que eu também te vejo a fazer, que vês a Maria Granella a fazer, que vês, sei lá, um monte de referências que podíamos estar aqui a listar. Estou muito a falar do Instagram, porque neste momento isto está a viver um bocado do Instagram, não é? Sim. Deste nicho, estamos um bocado a viver. Se o Instagram fecha, vamos todas para a falência. mas este nicho que é falar das dicas fáceis, não é? Quando dão as dicas práticas, não começar a complicar muito. Sim, não fazer disto um bicho de 7 cabeças. Sim. Eu estou agora a planear mais uns conteúdos e estava a pedir à Elsa Poderosa, que costuma fazer as minhas ilustrações, estava-lhe a pedir umas ilustrações e assim, eu queria que tu ilustrasses aquelas coisas onde eu costumo perder as pessoas, que é o copo menstrual, as fraldas reutilizáveis e a compostagem. Os outros assuntos as pessoas comem bem. Não quer dizer que façam, mas percebem aceitam, como é que se faz, sim. Aceitam, percebem a coisa, não é assim tão difícil, são capazes de experimentar uns tempos, mesmo depois não pegue. Mas quando eu falo em fraldas reutilizáveis, copo menstrual ou compostagem, normalmente começa a perder público. E é estranha a parte da compostagem, porque as outras duas até compreendo mais ou menos, são coisas estranhas. A compostagem é uma coisa que sempre se fez. Pois, mas as pessoas vivem em apartamentos de 50 metros quadrados em Lisboa e quando ouvem apodrecer coisas, não. Não, que isso cheira mal não, e depois atrai bichos. Nem sequer conseguem, nem tomam mais atenção, o que eu percebo. Mas a minha questão é, depois também tem outra coisa engraçada, que é as pessoas que já são mais conscientes, mas que ainda não fazem. Bem, ninguém faz tudo. Não, isso é outro mito. Não é? Ninguém faz tudo, eu não faço nem metade. Aliás, eu costumo dizer aquela coisa do faz o que eu digo, não fazes o que eu faço. Eu se fizesse absolutamente tudo aquilo que eu tenho conhecimento que é possível fazer, impossível, não faço. Não quer dizer que não tenha o conhecimento e que não quer dizer que eu não possa partilhar. Mas eu falo disso constantemente no Instagram, eu mostro as minhas faltas constantemente, porque acho que também interessa. Porque nós somos humanos, nós não conseguimos fazer tudo. Sim, é impossível. Agora, desde que sejamos conscientes das coisas que estamos a fazer... Sim. E depois há outra coisa, um reverso, que é aquelas pessoas que já estão mais conscientes e já têm mais informação e tudo isso, que fazem-me perguntas super rebuscadas. Tipo, como é que eu deixo de usar sacos de plástico para apanhar o cocó do meu cão? Mesmo daqueles que são biodegradáveis mais depressa, porque não são feitos de plástico, são feitos de outra coisa, mas que é muito parecida e que demora imenso tempo na mesma. Sim. E a minha vontade é dizer assim, tudo bem, mas quer dizer, imagina, eu tenho um cão, uma cadela, que faz cocós, é um cão de 30 kg, faz uns cocós enormes. Eu quando saio de casa e eu não tenho jornais, eu não compro jornal. Saio de casa, tenho um caixote de lixo, cestos de papéis ao lado dos correios, onde as pessoas metem o junk mail. Se eu passo lá e está lá aquela coisa da dica da semana, ou o jornal da junta de freguesia, ou não sei o quê, eu agarro naquilo e uso aquilo.
Mas se eu não tiver lá nada grande o suficiente, eu uso um saquinho desses verdes, que são literalmente verdes. E não me sinto nada mal com isso. E o que eu tenho vontade de responder a estas pessoas, aliás, eu respondo, dou-lhes as soluções, depois digo assim, mas se isto é a única coisa que tu não estás a fazer bem, epá, está ótimo. Sabes? Porque se nós todos usássemos um descartável de vez em quando, os descartáveis não eram um problema. Exatamente. Não é? Se nós usássemos as coisas como elas foram desenhadas para serem usadas, que é numa urgência, numa situação em que não sei quê, numa situação em que não há outra solução, mas não, nós habituámos àquela comodidade do descartável. E agora estamos a fazer este reverso. E depois é essa coisa, que há toda uma geração, a geração dos meus avós e provavelmente dos teus, para quem isto é, de facto, um regressar. É quase como, para eles, e eu vejo isso muito pelo meu avô, é como se estivesse a regredir. É regredir, exatamente. Em vez de estar a avançar. Até por teres de pensar, e isto é fácil de compreender intelectualmente, pelo menos eu acho que é. A minha avó, quando eu lhe falei em fraldas de pano, sentiu que eu estava a tirar um poder à minha posição de mãe que ela não teve e que viu a geração a seguir a ganhar. É o mesmo que eu, para ela, é quase o mesmo que eu agora dizer-lhe, eu vou deixar de votar porque acho que isso não é fundamental. Pois. Como assim? Andei eu a batalhar anos para ter este poder e este direito de deitar a fralda fora e não ter que a lavar e tu agora vens falar da fralda de pano. Claro que há uma série de nuances. Eu tenho máquina de lavar, ela não tinha. Eu só tenho um bebê, ela tinha 3 ao mesmo tempo. As minhas fraldas vão todas juntas, vai tudo para a máquina, está tudo bem. As dela, ela tinha que as lavar à mão, não podia deixar os cocós na fralda, não podia fazer um monte de coisas que eu agora é muito fácil, não é? Tinha que fazer nozinhos e alfinetes de dama, eu tenho tudo com velcros. Quer dizer, não tem nada a ver, não é? É diferente. Mas a sensação, não é? É de completo desempoderamento. Eu já odeio a palavra empoderar, quanto mais desempoderar, mas pronto. Sim. Mas passando a tradução do inglês, não é? É perder empowerment. E é muito difícil para explicar a essa geração que não é perder empowerment. Aliás, é o contrário, é usar o teu poder para o bem. É o único enquanto poder da nossa escolha. Exatamente. Mas, assim, eu estou sempre a dizer é complicado, mas não é que seja complicado, mas a mensagem não é uma mensagem fácil de passar, digamos assim. E semana passada, quando tu me disseste, mas tu és influencer, eu fiquei muito chocada. Mas tu és influencer de YouTube. Eu fiquei... Porque na minha cabeça, influencers são aqueles miúdos de 17 anos que nós compram umas coisas. Foi. Então, eu na altura fiquei muito chocada. Não, mas muito eu não incomodada. sou influencer. Sim, incomodada. Mas és? Mas na verdade sou. Eu sou influencer e nós temos de deixar de ter vergonha de dizer isso. Porque nós estamos a usar... Porque nós estamos de facto... do bem. E não é só isso, é que nós estamos, de facto, preto no branco, a tentar influenciar as pessoas a fazer as coisas de outra maneira. É o que nós estamos a fazer, nós fazemos propaganda por uma causa na qual acreditamos piamente. Não deixa de ser propaganda. Por muito que eu e tu achemos que é para o bem, e por muito que achemos que é positivo, não deixa de ser influenciar, não deixa de ser propaganda, e nós não deixamos de ser influencers. Não deixa, não, senhor. Mas não tem mal nenhum. Se nós fizermos as pazes com isso, não tem mal nenhum, mas temos que ser nós a fazer as pazes. Estou a ser atacada pela natureza, não querem que eu seja influencer. Mas temos que estar à vontade com isso, temos nós que fazer as pazes. E eu estou aqui a falar assim, de boca cheia, parece que já fiz as pazes, não fiz coisa nenhuma. Mas isto é um processo e acho que nós falarmos umas com as outras assim ajuda imenso. Ajuda pelo menos a tu teres uma ideia mais clara sobre isso. Porque é difícil. Não, desculpa, estava só a ver se ela não queria sair daqui. Mas não, quer ficar na maminha, pronto. Acho que sim. Mas sim, acho que se nós conseguimos... Aliás, tu vês isto, tu já tens pessoas desta área com 20 mil seguidores, com 30 mil seguidores, e depois tens outra coisa gira, que é... que está-se a tornar moda falar nisto já há 1 ano e meio, mais ou menos, que é uma coisa que está a aparecer no marketing, é uma coisa que está a aparecer... Portanto, já não é um greenwashing qualquer, já é uma coisa muito dentro da estratégia da empresa. Qualquer empresa grande tem uma estratégia que tem a ver com isto. É impossível não ter, e não é só uma estratégia de comunicação, é mesmo uma estratégia de inovação. Porque está a haver um movimento político, porque está a haver movimentos sociais, porque estás a ter greves estudantis, estás a ter uma série de... Portanto, agora tens o oposto, tens influencers que não tinham nada a ver com isto. A começar a vir para aqui. Pela causa. E até podem começar por vir, porque percebem que é como agora todas as mulheres andam a falar de empoderamento feminino, não é? E do período. Eu, inclusive, ainda ontem fiz um post sobre período.
Há um ano ninguém estava a falar do período. Agora estamos todas a falar do como período. se fosse um assunto tabu. Pá, ótimo. Ótimo. Até podem vir pelo marketing e pela comunicação e porque acham que lhes vai dar crescimento. Epá, mas se ficarem, se fizerem e se alguém E os se for ouvir... bem feito e se estiverem a passar a mensagem correta. É isso. Isso eu adoro. Adoro quando... Agora houve 2 atrizes que lançaram um blog só sobre ecologia. Sim. Pá, adoro. Acho ótimo. Quando o Mazarra se tornou vegetariano e toda a gente... Sim, mas o que é isto que lhe deu na cabeça? O que é que lhe deu, não é? Quer dizer, eu achei ótimo, acho isso tudo ótimo. Porque acho que, pá, olha, quem me dera ter o público que o Mazarra tem. Para levar isto a mais pessoas. Quem me dera. Quem me dera ser o Mazarra da ecologia, pá. Sabes? Joana, a Mazarra da ecologia. Eu acho que era uma boa tagline. Pá, acho que temos de ter um bocadinho menos de medo de ser influencers e de... Temos mesmo aquela hashtag que a Maria Granel está a usar agora com o Plastic Free July, do dar a cara. Pá, temos mesmo que dar a cara. Porque é daquelas... Ninguém vai dar por nós. E se nós acreditamos nisto, temos que nos pôr à frente. Coisas em que acreditamos. Exato. Porque isto é, pá, maneira mais fácil, isto é ativismo. Nem todo o ativismo implica tu ires para a frente de sítios e ficares lá, não é? Não, isto é ativismo. O que nós estamos a fazer, esta conversa é ativismo. Isto para mim isto é ativismo. O tu recusares a palhinha no restaurante é ativismo. Aliás, o tu dizes ao empregado, olha, eu quero um morrito sem palhinha. Isto é ativismo. Ele fica, mas isto bebe-se com palhinha. Então, mas isto é com palhinha, mas isto sempre foi com palhinha, mas eu não quero a palhinha porque o plástico, porque os oceanos, porque já viu não sei o quê, olha que esta fotografia da tartaruga que eu pesco com a palhinha afiada pelo nariz acima. Isso tudo é ativismo. Isso tudo é ativismo. Aliás, todas as escolhas que nós fazemos enquanto consumidores, quando votamos, quando escolhemos o canal de televisão, quando escolhemos um produto, um serviço, quando escolhemos o nosso serviço de internet, tudo isso. Sim, estamos a dar poder a alguém. Estamos a transferir o nosso poder para outra coisa. E o nosso dinheiro, e o nosso tempo e a nossa atenção. E tudo isso pode ser ativismo. Ou pode ser uma dormência completa, não é? Sim, porque é preciso tu estares consciente para essas situações. Eu acho que a maior parte das pessoas ou desconhecem, ou mesmo que conhecem, se calhar ainda existe muita gente que escolhe, não é, ignorar. Que eu acho que para mim é o pior. É quando não sabem, tu podes tentar informar e ensinar. Mas isso é o que tu estás... Tu e depois, neste momento... quando as pessoas sabem, mas decidem ignorar... Mas tu neste momento, em termos de timeline, não é? Tu nestas grandes questões sociais, tens sempre a fase em que ninguém sabe nada, a fase em que começam a sair os outliers a dizer coisas que toda a gente diz que é mentira, não é? Sim, aquela coisa de, a Terra é redonda, afinal, é para matar, né? Tens essa fase. Depois a seguir tens aquela fase em que começam a juntar-se mais pessoas, depois tens uma fase em que a massa está consciente mas não faz nada, que é a fase em que nós estamos agora, e só depois é que as coisas são de facto se tornam intrínsecas. E nós agora andamos todos convencidos, por exemplo, que a reciclagem é uma coisa intrínseca e não é. Tu continuas a dizer pessoas que não reciclam, portanto, não podes estar à espera que as pessoas, apesar de saberem que... Porque eu pago a taxa de reciclagem, o que significa que não tenho que separar o lixo. Eu fico. Não. Mas como é que tu argumentas com essas pessoas? É porque eu às vezes fico muito sem saber o que dizer. E penso que se calhar às vezes, nesses casos em que as pessoas têm uma mensagem um bocadinho mais agressiva em relação ao que tu estás a dizer, o silêncio se calhar é mesmo a melhor coisa que tu podes fazer. Nessas situações Sim, se as pessoas não estão sequer com vontade de ouvir, acho que não vale a pena estarmos a insistir porque não vai criar resultados. Não é? Mas eu no outro dia tinha esta conversa com uma das minhas melhores amigas, que é fumadora, mas à parte disso é uma pessoa até com muita consciência ecológica. Sendo que ser fumadora nada é ecológico, daí eu ter dito à parte disso. E ela estava-me a dizer, eu fico maluca quando eu faço o jantar lá em casa e tenho os sacos para as pessoas separarem o lixo e as pessoas não separam o lixo e depois eu no fim tenho que andar a separar e eu digo para separarem e as pessoas não separam e depois vou à casa de alguém e vejo que a pessoa não faz separação, não sei o quê. Como é que é possível uma coisa que nós demos na escola, que nós, quando éramos miúdos, trouxemos para casa para os nossos pais? Devia ser um dado adquirido. E eu respondi-lhe, eu disse-lhe literalmente isto, Rita, tu neste momento és a geração que melhor sabe os malefícios do tabaco e não deixas de fumar. E os malefícios do tabaco é matarem-te. Tu conheces pessoalmente pessoas que morreram por causa do tabaco e continuas a fumar. Tu não podes ficar surpreendida por as pessoas não estarem disponíveis para reciclar quando é uma coisa que não sentem o impacto nem sequer na sua própria saúde imediatamente. Quando se sentem que é uma coisa que é distante e com um impacto distante.
Não quer dizer que seja, mas é essa a sensação. Porque não é uma Não coisa basta visível, não é saber, palpável, não é mas uma mesmo coisa que que tu olhas. seja, mas mesmo que seja, há alguma coisa mais palpável do que os malefícios do tabaco? Hoje em dia? Não é? E as pessoas não deixam... Epá, é muito difícil tu criares hábitos novos, o que não quer dizer que não tenhas informação e que não Acho que é saibas. muito difícil que tu estás disposta à mudança. Sim. Até porque há uma coisa que nós... É muito fácil para nós... Calma, estou a dizer que é muito fácil, até parece que nós não temos dificuldades na vida. Claro que temos. Mas nós que trabalhamos nisto, isto é o nosso dia-a-dia. É o que nós fazemos 24 horas por dia. Não é? Nós transformamos o nosso estilo de vida no nosso trabalho. Mais coisa, menos coisa, Sim. certo? Uhum. Pronto. A vida da maior parte das pessoas é muito difícil. Pá, eu disse isto há pouco tempo para o outro YouTube. Pá, mas vou repetir porque eu acho que a maior parte das pessoas levanta-se às 6 da manhã, está 2 horas nos transportes, trabalha o dia inteiro, ganha o ordenado mínimo, depois está mais 2 horas nos transportes, ainda vai ao supermercado, tenta cozinhar qualquer coisa semi-saudável e vai para a cama, dorme 5 horas e no dia seguinte começa tudo outra vez. E é difícil, não há tempo para pensar nessas coisas. Pai, e tu dizes assim, sabes que a reciclagem é importante? Sei. Sabes que há microplásticos no oceano? Sei, muito interessante, eu já vi aquelas fotos dos peixes cheios de microplásticos nas veias e não sei o quê. Já ouvi dizer que também há... Sabem. Foi as notícias como nós. O que é que vais fazer em relação a isso? Pá, não sei, amanhã vou-me levantar às 6 da manhã, vou para o trabalho, vou estar 2 horas nos transportes. É muito difícil. Por isso eu acho que aquilo que nós dizíamos no início, que o minimalismo abre espaço para termos mais impacto positivo, eu acho que nós todos que andamos a trabalhar nisto, muito em breve, vamos ter que arranjar a maneira disto ser tudo muito fácil para quem não tem tempo para pensar nisto. Exatamente. Sim, têm que existir alternativas, têm que existir opções e essas opções deviam ser a maioria e não a minoria. As alternativas. Não as alternativas, exatamente. É isso. Mas E tem que ser não sei tudo quando é que vamos muito lá chegar. fácil, tem que ser tudo muito oportuno, tem que ser tudo muito acessível financeiramente e fisicamente. Eu não posso ter que ir a uma loja Alvalade para comprar detergente a granel. Eu tenho que ter detergente a granel no mini mercado cá na minha rua. Sabes? E não sou eu. Quer dizer, eu estou disposta a ir ao Alvalade de propósito. Sim, eu estou disposta a fazer como- compras online, mas Existe muita gente que até está disposta a mudar e a dar uma oportunidade a este tipo de coisas. Eu estou a dizer este tipo de coisas como mas se não fosse uma podem coisa fazer disso muito- uma prioridade. Mas que no dia-a-dia não têm como. Sim, Não e tem não como. podem estar a fazer disso uma prioridade e a tirar prioridade ao seu descanso, ao tempo que passam com a família, à atenção que dão ao trabalho, ao cuidarem da sua casa, à sua saúde, a fazerem exercício. A maior parte das pessoas nem sequer fazem exercício e tu vais-lhes pedir para fazerem compras a granel num sítio específico, só há 5 lojas onde podes fazer. Não, pá, primeiro, para aquela pessoa, primeiro consiga lá fazer exercício todos os dias. Já conseguiu, ok, agora começa a comprar a granel. Não se esqueça, nós é que como temos a nossa causa, não é? E aquilo que nós achamos que é importante, esquecemos que há milhões de outras coisas que as pessoas querem fazer primeiro e devem fazer primeiro. Ir ao dentista. As pessoas não vão ao dentista. Isto é verdade, as pessoas não vão ao dentista. É verdade. Eu não vou ao dentista. Mas tu tens os dentes ótimos, mas tu quantas pessoas é que tu cruzas no autocarro que não têm dentes? Isso não é mais Eu acho importante que para o tem comum dos que- mortais do que comprar a granel? Pá, eu presumo que seja, não é? Eu presumo que seja. E tu agora, agora com esta tua aventura profissional, deves ter ainda mais noção disto, não é? Nós andamos para aqui a falar de não usar garrafas de água e de não usar descartáveis e de não usar... Mas a verdade é que é difícil, às vezes, tu implementares estas coisas. E Claro não que é. nós, que estamos muito consciencializadas, para uma pessoa que ainda não tem tanto, eu vou usar a palavra sentimento, o sentimento pela causa. É difícil tu fazeres essa mudança e tu fazeres com que as pessoas comecem a alterar pequenos hábitos. Eu acho que é isso que eu também faço muito nos meus projetos e tu fazes também, que é um hábito de cada vez. Nós não precisamos de fazer tudo, precisamos é de começar aos bocadinhos. Por pouco que seja, nem que seja levar os nossos saquinhos de tule quando vamos fazer compras ao supermercado para pôr os legumes. Eu Por acho exemplo, que é uma mudança. a primeira coisa que a pessoa pode fazer, como já disse isto antes, disse isto no podcast do Oficinalis, quando a Cláudia me entrevistou, ela perguntou-me uma dica. Não, uma dica para ser mais ecológico. Pensar antes de fazer. Só pensar. Porque se nós de facto pensarmos sobre as coisas, há muitas coisas que nós deixamos de fazer. E deixar de fazer alguma coisa é muito mais fácil do que criar um hábito novo. É verdade. E provavelmente vai criar muito mais tempo.
Exatamente. Comecem a pensar, por exemplo, agora na época dos saldos, que agora que já está quase a acabar, não é? Mas agora na época dos saldos, pensar antes de porque é que vais aos saldos? E o que é que isso quer dizer? E porquê é que está em saldos? E o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer em termos de direitos humanos? E o que é que isso quer dizer para ti, para a tua carteira, para o teu estilo de vida, para o teu armário, para aquilo que vai acontecer em tua casa, para o trabalho que te vai dar a tratar da roupa, quanto tempo é que essa roupa vai durar e o que é que tu vais fazer quando já não a quiseres? E o trabalho que te vai dar desfazer-te da roupa quando já não a quiseres. E se começares a pensar nisso tudo, se calhar a única coisa que vais fazer é vais ficar em casa e não vais aos saldos. E será que as pessoas pensam Isto tem um impacto gigante e não foi preciso fazer um novo hábito nenhum, não foi preciso fazer mudança nenhuma. Foi só pensar sobre o assunto antes de fazer. E isto é uma coisa que eu acho que nós perdemos todos depois da adolescência. Acho que nós na adolescência somos todos muito... Pensamos, temos tempo a pensar e fazemos tempo a pensar. E andamos a descobrir o mundo, portanto andamos a discutir o mundo com os nossos amigos e fazemos perguntas aos nossos pais. Claro que há famílias e famílias, mas eu tive a sorte de ter pais com quem me sentava ao jantar e discutíamos o estado das coisas, sabes? Pá, isso era fundamental. Depois nós queremos, depois chegamos o 12º ano, a querer ir para a filosofia, querer ir para a história e querer ir para relações internacionais e não sei o quê. Os nossos pais todos em pânico porque não vamos ter emprego. Porquê? Porque nós queremos ir pensar mais, não é? E depois estudamos uma coisa qualquer e depois vamos para o trabalho e deixamos de ler e deixamos de pensar e deixamos de ter tempo a pensar. E começamos a entrar naqueles mecanismos todos, não é? Aqueles automatismos, aqueles hábitos mais fáceis e deixamos de ter tempo a pensar. E a verdade é que se nós só pensássemos, até tanta coisa que fazíamos diferente, só por pensarmos. Imensa, imensa. Mas como é que nós trazemos outra vez esse hábito de pensar? E como é que fazemos as pessoas pensarem neste tipo de coisas? Acho que aquelas pessoas que trabalham muito o mindful e que trabalham muito a meditação, esses profissionais, que estão muito cruzados connosco, se fores a ver tipo a Cláudia, por exemplo, que a gente já falei dela, a Cláudia Fonseca, que trabalha muito esse tipo de assunto, muito ao nível da alimentação, ou, por exemplo, a Sara Diniz, que trabalha o Slow Living. Tens pessoas, ou pessoas que trabalham com o yoga e depois vêm para o Instagram falar nas práticas, não é paralelas, é mais perpendiculares, bem, que se cruzam com o yoga, não é? Eu acho que esse tipo de práticas, as pessoas conseguirem adquirir alguns desses hábitos, é impossível depois não pensares, porque ficas mais consciente, fazes as coisas mais devagar, ao fazeres mais devagar, obviamente tens mais tempo a pensar. Acho que isso pode ajudar muito. É uma coisa que eu ainda não explorei. Mas isso se calhar também são nichos. Também são nichos, mas eu acho que se nós começarmos a juntar estes nichos, eles crescem, juntam-se todos, não é? E depois essas pessoas influenciam pessoas da rede familiar e da rede de amigos e isto, aos pouquinhos. Eu acho que são coisas que não se podem medir, que não são palpáveis, mas a verdade é que a consciência coletiva está a mudar e isso nota-se. Também pelo tipo de escolhas que estamos a fazer, pelo tipo de opções e de cada vez estão a entrar mais no mercado. É isso, nós basta olhar para o mercado. No outro dia fui ao Continente, literalmente, e na secção dos livros vi para aí 7 livros sobre ambiente e minimalismo e não sei o quê. Isto há uns anos era impensável. 7 livros no Continente, é que nem sequer era tipo uma livraria, estás a ver? Isto há 4 anos não havia, há 2 anos não havia, quanto mais. Não é? Os documentários. O DiCaprio a fazer documentários, o David Attenborough a fazer um documentário novo. Os minimalistas a fazerem documentários, o Forks Over Knives, que isto tudo surgiu, o True Cost, isto tudo surgiu nos últimos 5 anos. A informação existe e existem alternativas. Eu acho que o que falta é nós despertarmos. Acessibilidade. Falta acessibilidade. E mais consciência. As pessoas não têm tempo, ou não têm dinheiro, ou não têm acesso físico às coisas. Eu diria, não sei se... Como é que está a ser no... Estavas onde? Em Cabo Verde? Sim. Como é que está a ser em Cabo... Como é que tu sentes isto em Cabo Verde? Quer dizer, não há comida biológica em Cabo Verde. Com certificados. Depende. Também não há pesticidas em Cabo Verde, por exemplo. Está bem, mas não há comida certificada. Tudo o que é... A produção agrícola é tudo importado. Tem tudo uma pegada de transporte gigante. O que é que vão fazer? Vão deixar de comer? Claro que não. Não, claro que não, não é? Aliás, é o que eu digo. A minha vida lá é completamente diferente da minha vida cá. E a questão da água engarrafada? O que é que eu vou fazer? Se o meu sistema não me deixa beber a água que eles bebem, eu vou-me martirizar por isso? Sim, vais andar doente por causa disso. É isso. São questões muito sensíveis e muito complicadas, porque o que é verdade agora e é verdade aqui, se calhar se tu fores para outro contexto deixa de ser. É isso, é que nós escrevemos e produzimos vídeos e pomos fotos no Instagram a falar para pessoas iguais a nós.
lá está, nós achamos que estamos num pedestal e que sabemos mais e que somos mais conscientes, sim, é verdade. mas estamos a falar para pessoas iguais a nós, com o nosso extrato social, com o nosso extrato económico, com o nosso tipo de educação, não é? Com o nosso tipo de compreensão do mundo. Lá em Cabo Verde, eles não estão nada sensibilizados para a questão do lixo. Nada. Mas tem tanta coisa para resolver antes, não é? Exatamente, mas o que é que eu posso ir para lá e exigir que eles comecem a pensar nesse tipo de coisas se ainda há tanta coisa básica que precisa de ser resolvida? Não que o lixo não seja uma coisa básica, não é? Exatamente. Porque depois também provoca doenças e tudo isso, mas... E sim, eu acho que deve ser feita alguma coisa em relação ao lixo, mas acho que tem que ser dada prioridade a outras áreas também fundamentais lá. Não é? Tem que ser dada prioridade à saúde, ao saneamento básico, à alimentação. Tem que ser dada prioridade E mesmo em termos de ambiente, só na área de ambiente há outras coisas mais importantes, não é? Proteger a paisagem, proteger a biodiversidade num país como esse, não será prioritário em relação ao tratamento dos resíduos? Sabes? Sim, tipo... mas eu nem estou a falar tanto em relação ao tratamento, estou a falar mesmo da relação das do pessoas humano com o lixo. Sim. Sim, porque eles não têm... Eu estou a generalizar, como em tudo, não é? Nós estamos... Tudo o que nós dizemos aqui são generalidades. São generalidades. Mas sente-se muito que eles não têm tanto esta sensibilidade de que o plástico não se decompõe, por exemplo. Há muita gente que acredita que se tu colocares o plástico na terra ou se deitares ao mar, que ele se decompõe, como se fosse uma casca de banana. E não é fácil... Até a casca da banana demora imenso tempo. Exatamente. Tu mudares, mas eu acho que também não devemos deixar de tentar só porque é difícil. De todo, não é? Estás a ser despenteada. Não, acho que não podemos deixar de tentar. E acho que é um bocadinho que já falamos. Temos que ter coragem, temos que ser influências, temos que dar a cara. Exatamente. Temos que continuar a influenciar. Nós já estamos a ver, aquilo que dizíamos há pouco, já estamos a ver grandes empresas a enfiar isto na estratégia, já estamos a ver os que já eram influências grandes a vir aproveitar este nicho na comunicação, já estamos a ver as coisas alternativas, aquilo que eram alternativas a ser vendidos em sítios de massa. Já vês tanta coisa boa e muito importante que é a quantidade de políticas que têm sido feitas. E, Lisboa tem sido um exemplo, sem dúvida. Há mais para fazer? Há muita coisa hipócrita? Há muita coisa que a Câmara podia fazer diferente e que já tinha meios para fazer e continuar a fazer mal? Claro que sim. São um exemplo? São. E nem sequer é um exemplo em Portugal, é um exemplo no mundo. No mundo ocidental. Pronto, lá está, na nossa realidade. Na nossa outra realidade. Vez. Exatamente. Mas está-se a fazer muita coisa, não é? Para o ano vamos ser capital verde da Europa. Temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 e temos o INE a fazer... O INE fez agora um trabalho estatístico super agressivo sobre o que é que já se fez nos ODS. E o quadro é péssimo. Não é? A maior parte dos ODS não fizemos nada. E temos o INE a tomar essa iniciativa a fazer esse trabalho. Isso é ótimo. Não é uma coisa que eles fossem obrigados a fazer. Não quer dizer que há awareness, não é? Há preocupação política. Isso eu acho que é fundamental. Aliás, nas eleições europeias, quão surpreendente foi o PAN. E isso vem de onde? Vem da consciência que as pessoas de repente estão mesmo despertas para as plantas, para os animais e para a natureza. Há 10 anos não estavam. Não é? E não é que não houvesse... Já havia o Partido dos Verdes, já havia a CDU, mas de repente este posicionamento tão focado na ecologia, não é? Porque entretanto os Verdes não se candidatam sozinhos, não é? Candidatam-se com o PCP, portanto há ali toda uma componente social e económica e o PAN vem com um discurso que fala muito menos da componente social e económica e muito mais da componente mesmo da ecologia. E de facto foi surpreendente. Foi surpreendente o que eles conseguiram fazer. Aliás, foi surpreendente e eu acho que foi muito o gatilho de mudança cá. Sinceramente, foi quando nós começamos a ver, se calhar as pessoas estão mesmo interessadas nisto. E estão, eu acho que sim. Mas é o que tu dizes, acho que já toda a gente sabe, toda a gente igual a nós, já toda a gente sabe quais são os problemas, mas ainda muito pouca gente está a fazer alguma coisa. Mas se não tivesse ninguém a fazer nada, nós não víamos estas mudanças todas. Portanto, eu acho que o panorama até é bastante positivo. Depois também temos os exageros, aquilo que eu te dizia há bocado, não é? Eu faço tudo bem, menos esta nhaca. Fica canhaca. No outro dia, olha, a mesma amiga que estava a falar comigo esta coisa da reciclagem e que eu fiz o paralelismo com os fumadores, disse-me que viu num livro uma dica que ela achou absurda e eu concordo com ela.
que foi como substituir os plásticos de bolhinha na mudança de casa. Aqueles plásticos, os esferovite e os plásticos quando estás a mudar coisas frágeis. Use pipocas. Comida. Sim. Isto, eu vou dizer, exatamente, lá está a comida. Gosto de ser sincera. Se eu tivesse visto isto no Instagram, com uma foto gira, a minha primeira reação tinha sido: olha que engraçado! Porque, epá, é engraçado, é inusitado. Mas depois começas a pensar: eu vou gastar milho para fazer uma mudança de casa sem plástico? Pá! Também já estamos a cair No exagero. E depois esta estamos a cair... E a guerra em contra o relação ao plástico. plástico, acho que estamos a cair completamente no exagero. Eu também acho. Aliás, tenho a certeza. É uma das coisas que... É uma das coisas que me chateia neste momento. No nosso mercado, no nosso nicho. É que agora o plástico passou a ser uma coisa... Agora o plástico é o diabo. É o diabo. Ainda ontem. Eu ontem fui ao IKEA. Muito ecológico da minha parte. Minha filha vai fazer anos e a minha sogra queria comprar uma cozinha do IKEA. Tivemos uma discussão de 3 meses sobre a cozinha, porque eu não queria a cozinha, vamos comprar em segunda mão, e não quero a grande, queremos a mais pequena, e a mais pequena é nova, portanto não é em segunda mão ainda. Bem, whatever, fomos ao IKEA. E depois havia lá umas loucinhas, muito giras, não é? Umas chaveninhas e uns copinhos e umas coisas, tudo em louça. A minha sogra tem em casa um cesto gigante, cheio de brinquedos para a minha filha, nomeadamente um monte de copinhos e de chaveninhas e de pratinhos de plástico e colherzinhas e não sei o quê. Tudo aquilo em segunda, em terceira, em quarta mão. Que são coisas que nós fomos recolhendo de amigos e coisas. Aliás, ela foi recolhendo. Ela trabalha no laboratório, portanto também deixam lá brinquedos para os miúdos e não sei o quê. Ela foi também recolhendo daí e tal. Claro, quando ela vê aquilo, isto é tão giro. São de louça, não são de plástico, é melhor. Não. Porque nós já temos os de plástico. E é melhor os que nós já temos do que comprar novo. Vamos usar os de plástico. Mas tu não gostas que a Aurora brinque com plástico? Não, eu não quero comprar coisas novas de plástico. Exatamente. Quando posso comprá-las existe uma sem serem de diferença tão plástico. grande. E é preciso nós explicarmos isto, nomeadamente às pessoas que nos são próximas. Sim, porque parece que agora passamos todos a ser contra o plástico. O plástico é indispensável na nossa vida, é indispensável. E foi fundamental para uma série de inovações com as quais nós não teríamos a qualidade de vida que temos neste momento de forma nenhuma. Mesma coisa que agora algumas pessoas que se tornam zero wasters, entre aspas, e que decidem, deitar fora todo o plástico que têm em casa, tupperwares e esse tipo de utensílios e comprar novo. E eu penso, mas está tudo errado, não é nada disso. É utilizar o que tens em casa. Não é deitar fora e comprar novo. Isso vai contra os daquelas princípios. Perguntas que eu fico muito sem saber o que é de responder é quando me dizem no Instagram: estou a abolir o plástico da minha casa, já troquei a escova de dentes por uma de bambu, que é normal, porque as escovas acabam a validade, não é? Tu não vais usar aquela escova para sempre e tal. O que é que eu faço a isto? E mandam uma fotografia cheia de tupperwares. E eu respondo: use até eles derreterem no micro-ondas ou na máquina da louça, ou serem ruídos pelo cão, ou perderem as tampas, ou whatever, não é? Tipo, quando... Sim, uma coisa é tu queres uma opção de vidro para aquecer comida no micro-ondas, que eu sou totalmente a favor, porque o plástico liberta toxinas. Outra coisa é tu eliminares o plástico que fosse para guardar outras coisas, ou guardar comida no frigorífico. Mas eu li que não posso pôr um alimento no plástico porque só o pôr tem contaminação. Primeiro, isso não está provado, mas pronto, se tens esse medo, podes sempre usar para outros fins, não é? Para organizar coisas, para fazer de separador nas gavetas, qualquer coisa. Depois, assim, quando as pessoas insistem, eu lá arranjo umas alternativas, não é? Dar à ReFood, que precisa sempre, outras instituições desse estilo, que precisam sempre dessas coisas. Mas o que eu gosto que essas pessoas pensem é: se não é bom para a tua comida, porque é que é bom para a comida da ReFood? Eu não tenho problemas nenhum em dar à ReFood, porque eu meto a minha comida lá. E acredito que não estou a fazer nada de mal, não aqueço no micro-ondas. Exato. Não, isso não faço. Mas eu ponho a minha comida em tupperwares de plástico. Portanto, não me choca nada que a ReFood ponha. Mas se eu acreditasse piamente que pôr a minha comida em plástico fazia mal, ia dar a seguir à ReFood para pôr a comida de outra pessoa? Também não me parece muito correto. Não. De todo, não é? Mas pronto, lá está. Se as pessoas pensarem, se as pessoas forem fazendo este tipo de pensamento, acho que começam a mudar coisas. Qual é que é a coisa que tu tens para mudar a seguir? Eu? Nada. Estás confortável neste momento? Não te apetece? Não, estou muito confortável. E nesta parte ainda do minimalismo e de downside, sabes? Ainda tenho
muita coisa, muita tralha em casa, muita roupa, que eu não dou utilização, percebes? Que estão lá a ocupar espaço. Mas depois é aquela coisa, um dia eu posso precisar, então vai ficando. Eu já fiz esse switch, agora Então o meu problema neste momento é esse, é como é que eu me desapego. É o desapego. É o desapego. É o desapego. Eu diria que demorei 2 anos a conseguir treinar o desapego, até ao ponto em que eu queria. Não quer dizer que daqui a um ano não queira mais, não é? Tanto que eu lembro perfeitamente de estar, quando fiz a mudança de casa, que foi precisamente há 2 anos, mais ou menos, foi mesmo antes dela nascer, eu estava fiz esse trabalho de não vou levar nada para a casa nova que eu não queira, não é? Eu vou fazer o trabalho de desapego aqui nesta mudança. E depois houve coisas que eu lembro perfeitamente assim, eu nunca mais vou usar isto, mas não estou pronta para me desfazer. E isso agora já não me acontece. Mas agora tenho outros problemas. Eu estou na fase do, eu já não me identifico com isto, já não sou esta pessoa, mas isto está novo e se calhar eu posso precisar. Sim. Eu também estava assim. São coisas, é muito tricky, sabes? Agora estou numa fase à frente dessa, que é já pus tudo de parte, já tenho coisas nas quais não toco há 2 anos, lá está, e já sei que é mesmo para me desfazer, mas quero desfazer-me delas de forma responsável. Não quero despejar a roupa num contentor da roupa. Exatamente, nem eu. Não é? Por isso é que ela fica lá. Então estou há 2 anos a fazer mercados em segunda mão e ainda tenho quilos de roupa. E depois há um problema, que é a minha sogra percebe que eu estou a fazer mercado em segunda mão, então traz-me a roupa dela. A minha melhor amiga percebe que eu estou, então traz-me a roupa dela. Então o meu monte, em vez de diminuir, só cresce. Pois. Só cresce. Eu não trago nada de novo para casa. Mas a certa altura, sabes? Agora estou com esse problema. Mas a mudança que eu queria fazer este ano, espero ainda conseguir fazer, era começar a levar a Aurora à escola de bicicleta. Em vez de carro. É uma ótima mudança. Em vez de carro. Porque é a coisa com a qual eu me sinto mais culpada neste momento, aquela coisa que me sinto mesmo culpada, é que eu uso o carro todos os dias, porque levo a minha filha à escola de carro. Não é nada perto, eu moro a 1/4 de hora a pé do metro, sozinha, se eu for andar sozinha, portanto com a minha filha é mais, não é? Pá, não é fazível. Portanto, eu levo-a sempre de carro e vou buscá-la sempre de carro. Não é assim tanto, é um caminho curto e não gasto assim tanto gasóleo e nem faço assim tantas emissões, tudo bem. Mas não deixa de ser usar o carro. Mas se é uma coisa que tu achas que consegues mudar? Sim, o único problema é que eu não ando lá muito bem de bicicleta, portanto ando a adiar esta decisão. Treinar. Não, mas eu tenho uma ideia que é, eu meto aqueles trolleys onde levas a criança, em vez de meter a cadeira, meto aqueles reboques e é um triciclo. Exatamente. É esta a minha ideia. É maravilhoso. Portanto, espero conseguir resolver isso ainda este ano. Acho que sim, era o que eu gostava de mudar este ano. É assim a coisa que eu me sinto mais... Acho que é assim a coisa que eu faço pior neste momento, sabes? A coisa com mais impacto negativo. Acho que é isso. Pois, a minha e a que eu me sinto culpada, mas que neste momento não consigo mudar, são as viagens de avião. Sim. Eu sei, eu tenho perfeita noção de todos os impactos que tem e sei, mas neste momento é impossível. Então tu pois, eu não tenho chega viajado. Um ponto em que tens de fazer as pazes com isso. Sim, eu não tenho viajado, mas digo-te já que se eu tivesse a oportunidade de viajar, não tenho conseguido criar essa oportunidade, se eu tivesse a criar essa oportunidade também sei que ia apanhar o avião e acabou. Portanto, percebo perfeitamente. Eu acho que, como em tudo na vida, é preciso termos consciência daquilo que fazemos e da forma como fazemos. Porque depois as decisões que tomamos, tu sabes o que estás a fazer, tens consciência, portanto... Sim, é isso. A partir daí... E falar sobre as coisas, pá. Falar abertamente. Do que corre bem e do que corre mal. Sim. E em casa, falar porque é que tens estas coisas e não tens outras. E porque é que eu quero isto, mas queres isto porquê? E quando vais pensar bem, ok, quero isto para impressionar alguém de quem nem gosto. Ok, então queres mesmo fazer isso? Epá, não, acho que não vale a pena. Ok, então vamos voltar para trás. Eu não quero isto, mas não queres isto porquê? Voltamos ao início, é pensar. Pensar.